Olá, pessoal! Hoje nós vamos abordar sobre os hormônios vegetais, em especial o ácido abscísico. E aí, para dar início, nós vamos começar entendendo um pouco o que são esses hormônios vegetais. Eles também são conhecidos como fito-hormônios, tá? Esses fito-hormônios, eles são substâncias produzidas pelas próprias plantas que vão estar aí atuando tanto na regulação do seu desenvolvimento como também do seu crescimento, tá? Então, os hormônios vegetais, eles atuam aí como mensageiros químicos entre as células vegetais e os tecidos e órgãos das plantas. Eles vão estar aí atuando, regulando os processos fisiológicos dessas plantas, o que vai incluir o seu crescimento e também a sua reprodução. Esses hormônios vegetais, eles vão estar aí atuando em locais específicos nessas plantas. Dentre os vários hormônios vegetais existentes, nós vamos falar sobre o ácido abscísico, e aí eu inicio perguntando o que é ácido abscísico. Então, primeiramente, essa expressão ácido abscísico, ele remete a uma função de abscisão, que seria um corte ou a queda das folhas, das flores, ou até mesmo dos frutos. Entretanto, esse ácido ele não está diretamente ligado a esse processo de corte e de queda. Mas e aí? O que seria esse ácido abscísico? Ele é um hormônio vegetal, gente, que é produzido pelas plantas, tá? Assim como os demais. Só que ele funciona, como um inibidor do crescimento das plantas. E aí ele também é conhecido como ABA, que é ABA. Em relação à sua estrutura química, a gente pode observar que ele é constituído por 3 funções orgânicas. Aí nós temos o ácido carboxílico, a acetona e o álcool. Então, dentro do papel fisiológico do ácido abscísico, nós temos aí que ele vai estar atuando na formação das sementes. De que forma? Ele vai aumentar a produção de proteínas de reserva, que a gente sabe que é fundamental para que ocorra o desenvolvimento do embrião dessas sementes. Além disso, ele vai estar aí atuando na germinação das sementes, onde ele vai estar regulando vários processos celulares, que envolvem essas sementes, bem como a superação da dormência, onde vai haver o retardamento da germinação. E aí, gente, o acúmulo desse ácido, ele é responsável pela dormência dessas sementes por conta do acúmulo das proteínas. Nesse momento, a gente vai ter uma perda aí de mais ou menos 80% de água e a partir disso vai ser reduzido todos os processos metabólicos. Nós podemos perceber com isso que esse mecanismo, que induz as sementes ao estado de dormência, ele está relacionado com a produção da substância inibidora pelo embrião, que no caso em questão é o ácido abscísico. Ainda assim, nós temos que o ácido abscísico, ele está aí relacionado com o fechamento dos estômatos. De que forma? O que seria, por que ocorre esse fechamento dos estômatos? Então, a gente sabe que sob algumas condições, principalmente de estresse hídrico, nós temos aí que a planta ela desenvolve alguns mecanismos. E um deles é esse fechamento dos estômatos, que ele nada mais é do que um mecanismo primordial que a planta faz aí para evitar que ela fique desidratada pelo processo de transpiração. A partir do momento que ocorre o fechamento desses estômatos, a planta ela vai diminuir a perda de água e vai se proteger contra o estresse hídrico. Então, levando em consideração esses papéis fisiológicos que esse ácido abscísico ele vem desenvolver, a gente consegue perceber que ele é um ácido que ele vai estar influenciando em vários aspectos em relação ao desenvolvimento das plantas, onde ele vai cessar o crescimento de algumas em determinadas épocas do ano, com a finalidade aí de estar
atuando aí como um mecanismo, né, de defesa para a sobrevivência aí dessas plantas. Então, visto o conceito, visto o papel fisiológico desempenhado pelo ácido abscísico, nós temos, né, a importância. Afinal, qual a importância desse ácido abscísico? Primeiramente, nós temos que ele é fundamental para que uma espécie ela venha conseguir se estabelecer em ambiente com climas extremos. E também ela vai evitar a destruição de componentes das células, né, das plantas, como por exemplo as membranas, por conferir uma tolerância à desidratação e também ao frio. Então, a importância do ácido abscísico é isso. Ela vai fazer com que uma espécie, né, uma planta, ela consiga aí se estabelecer em ambientes com climas extremos, né? Fazendo com que ela aí se proteja, né? Evite a perca de água, né? Como por exemplo o mecanismo dos estômatos, que é um mecanismo de proteção, digamos assim, né? Desenvolvido pela planta. E aí nós temos também as características do ácido abscísico. Primeiramente, nós temos que o ABA, né, o ácido abscísico, ele está presente em todas as plantas vasculares e musgos, mas não em hepáticas. Aí nós temos as plantas vasculares, que elas possuem vasos condutores de seiva. Nós temos os musgos, que elas apresentam um gametófito com folhas. E nós temos as hepáticas, né? Que aí diz que o ácido abscísico ele não está presente nessas plantas hepáticas. Essas plantas elas realizam transporte por difusão. Outra característica, nós temos que nas plantas é detectado na maioria dos tecidos, desde a coifa até a gema apical. Então aí nós temos aí o desenho, né, ilustrando, nós temos aí a coifa e a gema apical. Então, o ácido abscísico ele pode ser encontrado aí, né, de uma ponta a outra. Ainda assim, nós temos que o ácido abscísico ele é sintetizado em quase todas as células que contêm plastídio, ou seja, gente, ele é sintetizado em quase todas as células vegetais. Ainda assim, nós temos que ele é presente nas seivas do xilema, floema e nectários. Aí, né, eu trouxe a imagem ilustrando. Nós temos os vasos à esquerda do xilema e à direita do floema. Agora, onde é que é produzido esse ácido abscísico? Então, ele é produzido principalmente em folhas maduras, principalmente em resposta do estresse hídrico. Também é produzido nas sementes, nos frutos, nas gemas, e ele é transportado tanto pelo floema como pelo xilema, né, que eu já citei, porém ele é mais abundante no floema. Agora nós vamos entender um pouco sobre como que ocorre o transporte desse ácido abscísico. Nós temos aí, primeiramente, o transporte das folhas para as raízes via floema, que aí na ilustração, né, à direita, nós podemos ver a saída da parte aérea em direção às raízes. Tá aí sublinhado nesse círculozinho vermelho. Vocês veem aí a seta, que ela está, a saída, né, tá saindo aí da parte aérea em direção às raízes. Ainda assim, nós temos aí agora à esquerda, destacado pela bolinha vermelha, o transporte de raízes até a parte aérea via xilema. Nessa foto ao lado esquerdo, a gente consegue observar o xilema e que o processo acontece de forma oposta
em relação ao anterior, sendo no sentido raiz e parte aérea. E nós temos também o transporte, que ocorre através de células parenquimáticas, que a gente vê aí na ilustração. Então, no que diz respeito, né, à relação do ácido abscísico com a raiz e com as folhas, eu trouxe essa ilustração, né, bem explicativa, e aí nós vamos ter, né, que a relação do ácido com a raiz, nós vamos ter aí que o ácido ele vai estar aumentando a permeabilidade de água e também a absorção de íons, onde, nesse caso, mais água ela vai ser absorvida. Nós vamos ter também que o ácido ele vai aumentar o crescimento da raiz, onde vai se dar origem a novas raízes. E nas folhas, a relação, nós temos que o ácido ele vai estar aí ocorrendo, né, o fechamento dos estômatos, onde vai ser também inibido o crescimento foliar. E aí, né, em ambos os efeitos, vai ocorrer a partir da manutenção do que eles chamam de turgescência, que é a mesma coisa de dilatação dos estômatos. Dando sequência e levando em consideração os mecanismos de ação, nós vamos ter aí que eles vão se apresentar em dois tipos de respostas. Nós vamos ter as respostas rápidas, que nessas respostas a gente vai ter aí uma alteração do fluxo de íons e também uma alteração em relação ao balanço hídrico. Essa resposta ela vai ocorrer em poucos minutos, logo após o aumento da concentração de ácido abscísico. E aí, como exemplo, a gente pode citar o fechamento estomático devido ao estresse hídrico, que é o que está aí ilustrado na figura abaixo. Ainda como tipo de resposta, nós temos as lentas. Nesse tipo de resposta, vai ocorrer uma alteração nas expressões genéticas e ela vai demorar algumas horas aí para ocorrer. E aí, como exemplo, a gente pode citar a tolerância à dessecação das sementes que estão aí em formação, onde vai ocorrer a remoção de água dessas células e dentre também a gente vai ter muitas alterações metabólicas, que aí vai causar mais ou menos o efeito aí que está ilustrado na imagem. Então, pessoal, nós vimos aí o que é o ácido abscísico, a função fisiológica, como que ocorre aí o mecanismo de ação, o transporte, onde é produzido, as características, a importância. E aí agora eu trouxe alguns artigos para a gente ver, né, os resultados, aí ter uma noção dos resultados que se tem com a utilização do ácido abscísico, principalmente na área florestal. E o primeiro deles, ele tem como título ácido abscísico e ciberélico na germinação de sementes de alfava. Nesse artigo, né, ele utilizou aí a interação desses dois ácidos, mas durante a leitura, o entendimento, na verdade, nós vamos conseguir observar de forma individualizada a importância do ácido abscísico. Esse artigo ele foi publicado na Revista Brasileira de Sementes, no ano de 2001. Nós temos aí embaixo os autores, né, Ferraldo, Perence, Rodrigues, Carneiro. Esse artigo, ele tem aí... Então, o artigo, ele tem como objetivo avaliar os efeitos do ácido abscísico e a sua interação com o ácido ciberélico. Então, para quem não sabe, esse ácido, ele funciona como um hormônio de crescimento nas plantas, tá? E aí, ele vai estar avaliando os efeitos desses dois ácidos com a germinação da semente em 3 cultivares de lucena, denominados crioula. Então, ele aí está utilizando, né, a interação desses dois ácidos para se observar como que vai
ocorrer aí como que vai lidar a germinação dessas sementes dessa espécie. Então, ainda assim, nesse experimento, nós tivemos que as sementes elas foram embebidas em soluções de 5 concentrações de ácido abscísico, que é o ABA, sendo ele 0%, 10%, 50%, 100% e 200%, durante o período de 24 horas. Logo após se passar desse período, essas sementes elas foram enxaguadas ou não após o tratamento com ácido e em seguida elas foram transferidas para essas caixas de germinação, onde elas foram forradas com papel filtro, algumas foram umedecidas com água destilada, outras o papel filtro foi umedecido com solução de ácido abscísico, outras com ácido ciberelínico, outras com a interação do ácido abscísico mais o ácido ciberelínico. E nós tivemos também a caixinha em que o papel filtro ele foi umedecido apenas com água destilada, que no caso era o controle, né? Então, durante todo esse processo, foi possível observar, durante o prazo de 24 horas, né, que o ácido abscísico, ele retardou a germinação à medida que a sua concentração ela foi aumentando. E aí, as sementes que elas foram mantidas em ácido abscísico, na concentração de 50%, elas apresentaram germinação muito baixa e a interação, né, do ácido abscísico com o ácido ciberelínico, ela não foi suficiente para superar a ação do inibidor, porque como eu já mencionei anteriormente, né, o ácido ciberelínico, ele tem aí essa função de fazer com que a planta ela cresça, né? Ele é um hormônio de crescimento, enquanto que o ácido abscísico ele está aí atuando como inibidor. Então, nesse experimento, a gente pôde observar que mesmo fazendo uso do ácido ciberelínico, ele não foi suficiente para superar a ação do ácido abscísico, fazendo com que aí houvesse uma taxa baixa de germinação. Outro artigo aí bem interessante envolvendo a utilização do ácido abscísico na área florestal. Ele traz como título o efeito do ABA, que é o ácido abscísico, na resistência a geadas de eucalipto viminalis labio. Ele é um artigo da Rosana Clara Victoria Iga, já foi publicado na Embrapa. E aí, esse artigo ele teve como objetivo comparar o efeito da aplicação do ABA, que é o ácido abscísico, em baixas temperaturas, no que envolve as mudas de Eucalyptus viminalis labium. Para a produção desse experimento, foi utilizado mudas de 2 procedências, contendo 2 tratamentos. No primeiro tratamento, a gente teve aí a pulverização das mudas com uma solução aquosa de ácido abscísico a 20 mg por litro. E no segundo tratamento, as mudas elas foram submetidas a uma temperatura de 2 graus durante o período aí de 48 horas. O experimento, dentro do experimento, eles aí relatam que as testemunhas elas foram pulverizadas com água destilada e que todas as pulverizações do experimento elas foram feitas 48 horas antes da avaliação da resistência. Os resultados, resumindo de forma geral, eles mostraram que a aplicação do ácido abscísico ele veio aí aumentando significativamente a resistência dessas mudas de eucalipto a geadas, onde não foi possível, né, estar observando aí diferença significativa entre as procedências. Então aí, durante esses 2 artigos que eu trouxe, a gente consegue ver de forma bem clara
a aplicação do ácido abscísico e a influência que ele exerce, né, dentro aí do setor florestal, e a importância dele, né, da utilização deste para a produção de mudas. Aqui são as nossas referências. Eu espero aí que vocês tenham entendido, tirado o aproveitamento da apresentação, aprendido um pouco, pelo menos o básico, né? A função, para que serve o ácido abscísico e principalmente ter compreendido um pouco sobre a aplicação, o uso desse ácido aí no que diz respeito à produção de mudas e também à resistência, né, de algumas mudas, a alguns fatores aí ambientais. E é isso, gente. Desde já, muito obrigada pela atenção.